Olá, olá! Lindas aqui do meu Instagram, daqui a pouquinho do meu YouTube, que essa live vai ser replicada lá no nosso YouTube. Você tá mais que convidada para se inscrever, para assinar o sininho lá no nosso canal do YouTube. Que alegria estar aqui nesse feriadão fazendo essa live com você. Todas bem-vindas, muito bem-vindas. Deus abençoe muito a nossa live, que Ele se faça presente aqui, que o Espírito Santo de Deus se faça presente em nosso meio e fale o que Ele deseja comunicar através da minha vida. Essa música que eu tô colocando de fundo é uma música linda que eu quero compartilhar com vocês. Ela se chama O Medo Não é o Meu Futuro, que é o tema dessa nossa live de hoje, que ela é relacionada ao nosso lindo e transformador Seminário dos Sonhos. E agora nós temos na versão presencial em Maringá, no dia 27 de maio. O link do segundo lote já está liberado, você pode adquirir lá no link da minha bio ou você pode me pedir via direct. Jaqueline, seja bem-vinda, todas bem-vindas. Eu não avisei sobre essa live e assim fica bom também. Quero saudar todos e todas que vão assistir depois. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que fundamenta o nosso lindo Seminário dos Sonhos. Esse nosso título, Medo Não é o Seu Futuro, não é por acaso. Eu quero ler com você nessa tarde. Lá em Jeremias 29:11, é um texto simplesmente maravilhoso da palavra de Deus. Ele diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Que coisa mais linda esse versículo da palavra de Deus. Obrigada, deve ser a Monique que tá aí. Obrigada, minha amada. Obrigada por colocar aí nos comentários. Jeremias 29:11. Essa é a promessa do Senhor, que Ele tem pensamentos de paz e um futuro para nós. E nós temos vivido tempos de muito medo, terror, espírito deprimido, angustiado, muitas pessoas que não têm mais vontade às vezes de sair, de conhecer novas pessoas, de estar em outros lugares, um pouco também do que a gente viveu da pandemia. E é urgente que a gente tenha a nossa esperança em Deus reavivada, que seja soprado vida sobre os lugares da nossa alma, de quem nós somos, a nossa mente, o nosso coração, porque nós precisamos, aquilo que está disponível a nós é uma vida abundante, não é qualquer vida, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Então esse texto maravilhoso é o que fundamenta o nosso Seminário dos Sonhos. Quantos sonhos que ficam pelo caminho, quantos sonhos deixados pelo caminho ao longo dos anos, quantos sonhos que vão sendo entulhados pelas dificuldades, pelos desafios, pelas situações que se apresentam, por pessoas que estão próximas e não apoiam esses sonhos. São tantas situações, gente. O Seminário dos Sonhos é algo lindo, maravilhoso. Para quem não sabe, o Seminário dos Sonhos eu já tenho a versão online, gravada. E os relatos que eu recebo sempre das minhas alunas é que elas precisam fazer 2 vezes, 3 vezes para conseguir absorver, porque realmente são muitas informações, eu entrego muita coisa, meio que um pouco de tudo que eu já recebi, já aprendi dos cursos que eu fiz, dos textos bíblicos que a gente fala. Então eu quero trazer isso um pouquinho para você. Adiantando aqui, a gente já vai dar sequência e não vai ser só uma live para falar do seminário, nós vamos ter conteúdo também. Nós temos 5 tópicos no seminário. O nosso primeiro tópico é o resgate dos sonhos e a espiritualidade bíblica. O segundo tópico é identidade e gestão emocional, que é especificamente central na questão dos sonhos. Os nossos sonhos eles são completamente emocionais, e se o nosso emocional não está alinhado, dificilmente nós vamos levar adiante aquilo que está no nosso coração, porque nós vamos ser
pegas pelo medo, pegas pela insegurança, pegas por tantas coisas, medos emocionais, de tudo aquilo que pode acontecer e não daquilo que de fato acontece. Porque os medos emocionais, eles nos sabotam. Então nós falamos também muito sobre os sabotadores. Eu falo aqui para vocês sobre as narrativas internas, sobre as vozes que nós damos ouvido. Nós falamos sobre os impulsionadores. Nós falamos sobre muita coisa, gente. Realmente é um conteúdo denso e profundo. E quem já fez, quem conhece, pode falar muito melhor do que eu. Nós falamos também, o nosso terceiro tópico é ancorando na mente que possui recursos para superar qualquer situação. O nosso tópico 4, encerrando ciclos com honra. E o nosso tópico 5, visão de futuro e meta específica. Porque nós não queremos apenas sonhos que nos deixem felizes, ansiosas para que aquilo aconteça e que não nos coloquem em movimento. Um sonho verdadeiramente gravado no nosso coração, que ele tenha um sonho e que ele produza uma visão de futuro, ele vai nos colocar em movimento e nós vamos fazer aquilo acontecer, é claro, com as mãos do Senhor sobre nós. Então, esse é o principal, que nós nos movimentemos também para a realização desses sonhos. Não é apenas resgatar, mas é caminhar e fazer aquilo que precisa ser feito para que esses sonhos venham à luz. Eu quero passar para um segundo momento agora também. Eu quero compartilhar com você o texto de Ezequiel 37, que também é um texto que fundamenta o nosso Seminário dos Sonhos. Nós falamos muito sobre declarações de fé, nós falamos sobre os pilares da vida, aquilo que nós desejamos e aquilo que nós profetizamos sobre as áreas das nossas vidas, sobre os sonhos das nossas vidas diante dos diversos pilares das diferentes áreas da nossa vida. E em Ezequiel 37 diz assim, se você quiser acompanhar comigo, Ezequiel 37, a visão de um vale de ossos secos. Essa palavra é muito forte e ela vem falando comigo há muito tempo. E no Seminário dos Sonhos ela se tornou mais real ainda. Ela se tornou quase que palpável. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, apenas ossos. Ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi, Senhor, tu o sabes. Então ele me disse, profetize para esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele, porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Pastora Cíntia chegou aí. Então profetizei como me havia ordenado, obediência. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro cantos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele havia me ordenado, o Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um grande exército, um enorme exército. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu.
Porém em vocês o meu espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Graças a Deus pela sua palavra. Essa é uma palavra muito forte, ela fala sobre morte, sobre sequidão, sobre falta de esperança, sobre sepultura, gente, é muito forte, né? E quando a gente escuta isso, a gente pode até assustar. Maravilhosa essa palavra. Simplesmente maravilhosa. Essa é uma palavra. Deus estava ele mesmo, ele próprio falando com o profeta Ezequiel e dando ordem para que Ezequiel profetizasse sobre o vale de ossos secos. O vale de ossos secos nada mais era do que a casa de Israel, uma representação da casa de Israel que estava morta espiritualmente, precisava do sopro do Espírito de Deus para vivificar toda e mandar embora toda essa sequidão que havia, né? Seco, estava árido, precisava do sopro do Espírito Santo de Deus. E queridas e queridos que possam estar assistindo aqui, essa é uma palavra que tem estado no meu coração. E com relação ao Seminário dos Sonhos mais ainda, porque os sonhos das nossas vidas, eles podem estar ressequidos, eles podem estar adormecidos e pior ainda, eles podem estar completamente mortos. Eu quero contar para vocês algo que no início do ano eu estava, eu não me lembro se eu já tinha gravado o Seminário dos Sonhos pro online ou não tô lembrada, mas eu estava em uma conferência de jovens. E nessa conferência de jovens, foi dito, algumas pessoas que estavam ali na intercessão trouxeram a visão de caixões de sonhos e comunicaram que esses estavam representando sonhos daqueles jovens que estavam completamente mortos. E eu confesso para vocês que aquilo me impactou, porque a gente espera que os jovens eles carregam força, eles carregam algo de Deus muito especial, eles carregam uma fase da vida em que se tem muito vigor, muita força, muita vontade de fazer, de tentar, sem o medo, a ousadia. E não é isso que nós estamos vendo nessa geração. Essa geração está completamente ressequida e muitas vezes até oprimida por tantas e tantas coisas das trevas, não é mesmo? Então, essa é uma realidade que nós não podemos fazer de conta, que nós não podemos fechar os olhos. E a partir daquele momento, uma outra situação que eu estava na igreja também no culto de jovens, foi falado sobre essa questão dos sonhos estarem mortos. Tia Su, seja bem-vinda, minha amada, muito bem-vinda. Então, isso foi só para reforçar, isso foi para cada vez mais vir trazer confirmação ao meu coração de que esse seminário era algo, algo sobrenatural, é algo maravilhoso de Deus e muito mais do que apenas um seminário de conhecimento, um seminário de entendimento cognitivo. Esse é um seminário de entendimento também das coisas de Deus. Né? Você que me acompanha por aqui, ou você que é novo me acompanhando, vocês veem que eu falo muito sobre a palavra de Deus. E nos meus treinamentos também, isso é algo que eu faço questão de colocar, porque faz parte de quem eu sou, faz parte da minha missão, faz parte da Aprimorar. Vocês vão ver que eu estou separando algumas coisas, é claro que nas palestras profissionais, na área da Aprimorar educacional, é claro que não vai ter tanto não essa mistura, mas nós vamos ter uma certa separação, né, do Aprimorar Mentoria com Aprimorar Educacional, mas vocês vão perceber que eu não abro mão de falar das coisas de Deus, da palavra de Deus, naquilo que eu faço. Maria Salete, seja bem-vinda, minha amada, seja bem-vinda. Então, eu queria compartilhar com vocês e eu quero, por fim, ler uma última palavra que eu me lembrei agora há pouco, quando eu estava me preparando para essa live. Ela está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. E eu quero ler com vocês. Diz assim: uma viva esperança. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para vocês,
que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo desta fé, a salvação da alma. Nós fomos chamadas para uma esperança viva no Senhor. Uma esperança viva e não uma esperança morta. Não uma esperança adormecida. Não irmos levando a nossa vida naquela mesmice. E porque Deus sempre tem algo a mais para fazer na nossa vida. Deus sempre tem algo melhor, maior para fazer. E se por acaso você perdeu pelo caminho essa certeza, essa convicção, o meu convite para você é que você seja despertado e você seja vivificada pelo Espírito Santo de Deus, porque é isso que Ele deseja fazer com todas nós. Amém? Eu quero fazer mais um comentário também. Quem que tá aí comigo? Vamos ver quem que tá aí comigo. Então, já contei para vocês sobre a conferência de jovens, que foi algo que me marcou demais. Tem um outro versículo também muito maravilhoso que ele diz, eu não vou me lembrar a referência agora, que ele diz o seguinte, que não nos foi dado espírito de temor, mas um espírito de poder, de ousadia e de coragem. O Espírito de Deus, ele não nos traz medo, ele não nos traz receio do futuro, ele não nos traz medo do que quer que seja, os tantos medos emocionais que nós possamos ter. O medo, ele é algo natural, o medo ele nos protege. Quando nós nascemos, quando nós somos criança, muitas vezes a gente não tem essa noção. Quando a gente começa a ter essa noção, o medo ele é um protetor, ele nos guarda de situações de risco. Por isso que um pouquinho de medo, ele nos faz bem, mas quando ele está em excesso, ele nos paralisa, ele nos trava, nos bloqueia de fazer aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, de realizarmos os sonhos que estão também no nosso coração. Então, o medo, ele é de fato, ele é um grande problema no nosso futuro, naquilo que nós desejamos, ansiamos, naquilo que Deus tem para cada uma de nós. Isso aí, minha amada, 2 Timóteo 1,7, espírito de poder, de amor e moderação, um espírito de ousadia, não é um espírito de medo. E eu quero deixar esse convite para você estar comigo, para você estar fazendo a sua inscrição no link da nossa bio. Nós estamos com o nosso segundo lote disponibilizado para você. E você vai estar ouvindo muito a gente falar sobre o Seminário dos Sonhos, como nós falamos no início do ano para o online. Agora nós temos o presencial. E eu quero muito ter você comigo, eu quero muito ter você vivenciando essa experiência na pele, uma experiência de transformação, uma experiência de vivificação, vivendo algo lindo e maravilhoso como talvez você nunca tenha vivido em toda a sua vida. É algo ousado, sim, é algo ousado que eu estou te convidando e te garantindo que é o que você vai viver, mas é o que de fato eu acredito que está preparado e reservado para nós para o dia 27 de maio. Esse seria o objetivo dessa live. Eu quero deixar um grande beijo, um grande abraço para você. Me colocar à disposição para o que você precisar, que você tiver de dúvidas no nosso direct, pelo WhatsApp, também o nosso suporte aprimorar. Que Deus abençoe muito a sua vida e que você possa tomar esse passo de estar fazendo a sua inscrição e estar comigo no dia 27 de maio. Deus abençoe muito a sua vida, você que está assistindo depois no nosso gravado, que Deus traga a testificação ao seu coração de que essa é a oportunidade, que este é o momento de uma grande virada, de grandes mudanças para a sua vida e para a minha vida. Amém?
Um grande beijo, nosso link está na bio. Qualquer coisa você me chama que eu mando para você pelo direct. Um grande beijo.